muitos pastores e teólogos que estão por aí, usando a Bíblia, pregam a Bíblia, falam de vida eterna, falam de salvação, mas negam aquele que a Bíblia revela. Pelos seus entendimentos, pelos seus conceitos, pelas suas doutrinas que formulam, estão negando a Jesus pela sua vida religiosa, pelo seu entendimento por onde chegam a Deus, porque acham que para chegar a Deus tem que estar dentro de uma igreja, tem que ser batizado, tem que ser salvo se guardar o sábado. Isso que ensina são os teólogos das igrejas evangélicas, os pastores, os doutores que ensinam essas heresias, que negam a Jesus e eles usam as escrituras, examinam elas, mas negam a verdade do Evangelho. Negam a verdade do Evangelho. O que é que o povo está sendo instruído dentro das igrejas? Casa de Deus não é o povo é ensinado que casa de Deus é a igreja. O povo é ensinado que para receber a bênção de Deus tem que ir para a campanha. O povo é ensinado que para adorar a Deus, o lugar não é a sua vida, é a igreja. É tudo hoje centralizado aonde? Dentro de um local, dentro de um recinto, dentro de um lugar geográfico, estrutura de alvenaria chamada igreja. Tudo de Deus é centralizado lá. Escuta o maior absurdo. Eles ensinam que o altar de Deus é aquele altar que está lá na igreja. Aquela parte que coloca os grandes acima dos pequenos dentro das igrejas. Que eles dizem que são maior, são os líderes, são cheios do poder e da unção. Não pode ficar entre os irmãos. Os irmãos têm que estar lá reverenciando eles para receber de Deus, porque Deus está lá no altar. A maior heresia vivida dentro das igrejas evangélicas é essa ideia de altar de Deus, é essa ideia de lugar santo ali no púlpito, que é o altar. É essa ideia de casa de Deus, igreja local, instituição, recinto geográfico. Isso é uma heresia braba, maldita, que tira você do entendimento da verdade, levando você a ser reprovado da fé. O povo hoje não é mais instruído a ter uma vida de temor e tremor a Deus, vivendo uma vida perseverante, lúcida, sóbria, examinando a palavra, buscando a palavra, sabendo que Deus habita em si, sabendo que Deus está na sua vida e que a bênção de Deus não vem por meio de campanha, é guardando a palavra. As bênçãos de Deus nos alcançarão, não é nós que temos que correr atrás dela, em igreja, em culto, em ritual, em campanha, como hoje é ensinado dentro das igrejas. A palavra de Deus, que as bênçãos de Deus nos alcançarão, quando estivermos guardando a palavra dele, vivendo nela. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e o 2. Jesus vai dizer, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres. Jesus não manda pedir nada dentro de igreja, nem levar pedido de oração em igreja, para que o pastor coloque no altar diante de Deus. Isso é a maior heresia, isso é paganismo. Saiam, 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 saiam do meio deles, dentro desses locais, enquanto é tempo. Vá buscar a palavra, vá buscar congregar num grupo que tenha a palavra para lhe dar vida, para lhe dar saúde. Irmão, mas temos que estar dentro de uma igreja então. Não. A Bíblia não manda você congregar dentro de igreja nenhuma. A Bíblia nos orienta a não deixar a nossa congregação. O que é a nossa congregação? A Bíblia não fala de igreja aí no sentido de igreja. O contexto não fala de igreja. Se você analisar o que o escritor aos Hebreus ali está ali se referindo, está ali ensinando os irmãos, ele está mostrando que tudo da lei não tem mais valor para o cristão, pode ser judeu, grego, quem for, que está em Cristo, viver e guardar e observar. O escritor aos Hebreus escreveu essa carta para orientar os cristãos judeus sobre aqueles rituais da lei que eles estavam vivendo, que não tinha mais valor nenhum. Tudo agora é em Cristo, foi abolido. O próprio escritor aos Hebreus vai dizer que o novo aboliu o Velho Testamento, aquelas ordenanças ritual, cerimonial, que os judeus viviam na lei que era para os judeus, não tem mais valor para o judeu, quanto mais para nós, que não é judeu. Os pastores ensinam você a viver ritual da lei que era para os judeus, você tem que viver. Não, você tem que dar o dízimo, tá?
Não, você tem que dar o sábado, guardar o sábado, tá? Não, você tem que vir para a igreja, para o templo, adorar a Deus, tá? Porque aqui é o templo onde Deus está para receber a sua adoração, tá? Nem os judeus observam mais isso, porque o templo não existe mais. O templo dos judeus está destruído. Nem os judeus vivem mais o ritual da lei. Aí vem esses pastores dessas igrejas, aplicando essas regras pagãs, esses ensinos heréticos, pegando textos da lei, criando o ritual que era da lei, para o povo viver que não é judeu. Não é. Era para os judeus. Nem os judeus vivem, nem os judeus praticam mais aquele ritual da lei. Procura saber se algum judeu dá dízimo. Procura saber se algum judeu dá dízimo. Mas dentro das igrejas evangélicas, o povo tem que viver como judeu. Será que o povo está levando o animal para dentro da igreja? Lá no templo, para sacrificar, para o sacerdote. Tem sacerdote hoje para a igreja de Jesus? Eu pergunto a você, tem sacerdote para cumprir o ofício sacerdotal? O ofício sacerdotal está sendo válido ainda, está em vigor ainda? Tá não, irmão. O ofício sacerdotal foi abolido, porque hoje nós temos o sumo sacerdote que faz a intercessão, expiação, já fez por nós diante de Deus. O próprio Jesus, ele ainda está cumprindo o ofício sacerdotal lá no céu, intercedendo por nós. Não é pastor, nem papa, nem padre, é Jesus. Mas o povo hoje está dentro das igrejas, vivendo o ritual que era pedido para os judeus, que nem os judeus vivem mais hoje. Não, mas você tem que vir para o templo. Aí o cara diz, não, tem que vir para um templo para congregar, senão você não tem comunhão com os irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 25, o escritor aos Hebreus não está se referindo à igreja, denominação, instituição, lugar para os irmãos congregar. O escritor aos Hebreus está se referindo para que os irmãos não deixassem de congregar, não deixassem as vossas reuniões, não importa onde seja. O importante é que vocês se reúnam para a edificação da fé de um do outro, para exortar um ao outro. E dentro dessas reuniões, vocês têm que estar mantendo ela. Se reúna, seja um, seja dois, seja três, ali, aqui, acolá, aonde estiver. O escritor aos Hebreus, a palavra de Deus ali não está se dirigindo à igreja. Como hoje, muitos pastores falsificam a palavra, tirando a aplicação, tirando a interpretação, o entendimento, o ensino verdadeiro e aplicando o que eles querem para manter o povo, o negócio deles, dentro das igrejas deles, onde eles fazem o povo pensar que é a casa de Deus, para servir a eles, onde eles fazem o povo pensar que está servindo a Deus, para manter a obra deles, onde eles fazem o povo pensar que é obra de Deus. Alguém chegou para Jesus e disse, Senhor, qual é a obra de Deus para que nós façamos? Jesus não disse, vá para a igreja e faça os trabalhos da igreja. Ame a igreja, se dedique à igreja. Jesus não falou isso. Obra de Deus não é isso dentro da igreja que o povo está vivendo. Trabalho de culto, trabalho religioso, devoção, prática, obrigação. Isso aí é trabalho de religião. Isso não é obra de Deus. O cara faz um trabalho de culto ali, culto aqui, mas os cultos não levam a instrução. Os cultos levam a apresentação. Os cultos é uma formalidade da religião evangélica. Eu tenho visto esses cultos de muitas igrejas evangélicas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Digo, meu Deus, quanto trabalho vão, quanto sacrifício vão. É o que a Bíblia diz, sacrifício de tolos. Adoração vã. Jesus vai dizer ao homem, olha, ei, a obra de Deus é esta. Qual é? Qual é? É estar em qual igreja? É se dedicar ao trabalho de qual igreja? Jesus não fala de igreja. Jesus nunca falou de igreja, lugar, recinto, onde tem um homem como líder. Jesus nunca ensinou ninguém a estar dentro desse lugar. Saia daí enquanto é tempo. Venha para Jesus. O lugar onde você deve estar é em Cristo e na palavra dele. Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta. Esta qual? Que creiam naquele que ele enviou.
Esta é a obra de Deus que nós devemos perseverar, não desfalecer, que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é vã, há galardão. Muitos pastores pegam esse texto, falsificam a interpretação dele, colocando uma interpretação totalmente fora do contexto, mostrando que ali é o trabalho dentro de igreja local, instituição, recinto, ministério do homem. O texto não está falando de igreja, instituição. Paulo está se referindo à fé em Jesus Cristo, a manter-se fiel na doutrina, porque dentro desse contexto aí estava acontecendo uma doutrina errada que estava tirando os irmãos da fé. Estava acontecendo um erro doutrinário que estava sendo pregado por outros irmãos que estavam levando um fermento, uma doutrina anátema, que estava tirando os irmãos do entendimento da doutrina de Cristo, a verdade do Evangelho. Estava sendo ministrado que já tinha acontecido a ressurreição, e Paulo vai tratar, vai advertir, vai proteger os irmãos desse falso ensino. Você examine esse texto dentro do contexto, começando de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, dê uma lidinha no capítulo todo para você entender qual é o contexto aí que está sendo referido, o que é que está acontecendo para que Paulo dê esta palavra. É isso que eu digo a vocês, examine o contexto para não ficar preso em interpretações erradas, proposital, conveniente de pastores falsificadores da palavra, que tira vocês da verdade, priva vocês da verdade, dando interpretação errada na palavra que não está dentro daquilo que ela realmente está mostrando. Quando Paulo vai dizer, irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, Paulo não está falando de obra de igreja, de estar dentro do trabalho de igreja. Paulo está falando para os irmãos se manter fiel à doutrina e não se corromper por nenhum ensinamento que contraria a doutrina de Cristo, a nossa fé, a nossa perseverança na doutrina, para que a gente seja firme e constante, porque há recompensa no final, que é a salvação da nossa fé. Rapaz, tem muitos pastores aí falsificando a palavra de Deus. O dízimo mesmo é uma orientação que o povo hoje vive dentro dela, dentro de pregações heréticas, onde os pastores falsificaram a interpretação, o texto da palavra. Aplicaram uma doutrina que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. É um grande erro doutrinário, proposital, que esses homens fazem. Porque esse é um grande lucro que dá para as igrejas. Esse erro da palavra de Deus, de dízimo. Gente, que vocês, que são prudentes, que querem estar em Cristo para a salvação, comecem a analisar. Estejam mais atentos ao ouvir do que oferecer sacrifício de tolo dentro desses movimentos emocionalistas, dentro desses movimentos de igreja, dentro dessa direção de igreja. Vá buscar o conhecimento de Cristo. Cuida de ti e da doutrina, irmão. Não é de ti, da tua vida religiosa dentro da igreja, não. A Bíblia não ensina nada de igreja. Quem ensina tudo de igreja é os pastores. A Bíblia não ensina nada de trabalho nenhum de igreja. Nem isso que muitos pastores estão ensinando dentro de igreja. Cuida de ti e da doutrina, meu irmão. Porque fazendo isso é que te salvarás. Te conduzirás no caminho verdadeiro da salvação. Estou falando aqui para você. Se você é religioso, o que vai acontecer? Você vai ficar irado com essa palavra. Você vai ficar zangado. Você não vai ouvir. Você vai ficar chateado. Você vai estar fechando seus ouvidos. Os religiosos combatem contra a verdade. Não aceitam a verdade. Porque os religiosos são discípulos de suas igrejas, seguidores de seus líderes. Mas você que é cristão, seja prudente. Analise a doutrina de Cristo. Se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não receba. Se tudo que eu falei agora não condiz com a verdade do Evangelho, não receba o que eu falei. Ignore, delete, exclua. Mas se tudo que eu falei, irmão, estiver na doutrina de Cristo, creia, se converta, saia do meio deles enquanto é tempo. O que está em jogo aqui, meu irmão, no nosso final da fé, é a nossa salvação. E a palavra de Deus vai dizer, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 9, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Jesus vai dizer lá em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo.
lá em Apocalipse capítulo 3, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Seja fiel até a morte. Fiel a quem? Não é a igreja, não é a líder, não é a instituição. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fiel a Cristo, fiel à doutrina de Cristo. Não jure fidelidade a nenhum pastor, não jure fidelidade a nenhuma doutrina de igreja nenhuma. Nós temos que ser fiel, dedicado à doutrina de Cristo, porque é isso que nos salvará. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás. Que Deus abençoe a todos vocês que ouviram essa ministração e que vocês sejam prudentes, estejam mais atentos a ouvir. Seja como os crentes de Bereia. Era Paulo pregando, mas os crentes de Bereia não se deixavam levar pelo homem. Eles queriam ouvir e analisar a palavra. É isso que nós temos que fazer. Sabe por que muitos crentes não fazem isso? Porque são proibidos, privados de pensar, de usar o senso crítico dentro das suas igrejas. Porque os pastores proíbem os cristãos, os irmãos. A maioria desses pastores priva você, proíbe você de pensar e de usar o senso crítico. Porque você é ensinado que não deve questionar o seu pastor, deve obedecer o seu líder. Porque ele é o representante de Deus. Ele diz isso. Jesus não disse isso. Jesus não disse isso. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos mestres, falsos pastores. Sejam prudentes. Jesus nos mandou ouvir e praticar a palavra dele. Seguir a ele, não a pastor nenhum. Jesus não deixou a gente na direção de nenhum líder. Ele mesmo é quem nos guia a nossa alma. Pelo Espírito Santo que nos guia, não é dentro de igreja. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, ele nos guia em toda a verdade. Aqui você recebe instrução que edifica, que te dá vida e entendimento para conhecer a verdade e ser liberto. Amém? Visita aí os meus vídeos no meu canal no YouTube. Lá no Kawai, aqui no Face, tem vários vídeos com vários assuntos da palavra de Deus. Para você ser esclarecido e edificado no conhecimento da verdade que liberta. Se você se interessar, amém. Vai lá e dá uma olhadinha, tá bom? Ei, não quero teu like. Não quero você me seguindo. Não estou atrás de seguidor. Não estou atrás de ganhar dinheiro na internet. O que eu quero é cumprir o ministério que me foi dado. Da palavra de Deus. A vocação de evangelista que eu recebi para pregar, ensinar, combater contra os falsos ensinos que deturpam a verdade do evangelho. O ministério que eu recebi foi esse. Pregar a verdade que liberta. Amém? Que Deus abençoe a vocês. Em nome de Jesus.